Irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus vai falar com você. Diga com mais autoridade, diga: Deus vai falar com você. Diga para ele: esta noite Deus tem uma palavra de direção, Deus tem uma palavra de restauração, e o que Deus vai fazer através desta palavra na sua vida, o nome do Senhor será glorificado. Quantos creem que Deus tem uma mensagem que vai mudar a tua história aqui essa noite? Libera o maior glória a Deus e aplaude o Senhor mais forte que você puder nesta casa. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar nesta casa mais uma vez. Estou com uma mensagem do céu. Creio que Deus vai falar com os irmãos. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 18. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 37. Oh, glória a Deus. Quantos irmãos localizam Lucas capítulo 18, verso 37? Louva a Deus pela vida do pastor Eduardo, pastora Paula. Eles estão magrinhos, né, irmãos? Deus abençoe, estão lindos. Deus abençoe vossas vidas, em nome dos pastores, toda a igreja, esse povo abençoado que sempre nos recebe com muito carinho. Irmãos, toda vez que eu venho aqui eu me sinto em casa. Glória a Deus. A gente se sente muito bem recebido, acolhido. Deus seja louvado pela vida dos pastores e toda a equipe de voluntários. Deus abençoe, vocês moram no meu coração. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E para que nós possamos ler o texto, também me acompanha nessa noite a loira mais linda desse Brasil, pastora Reni, toda no tom sobre tom ali, coisa chique de Deus, irmãos. Ainda bem que ela me veste também, né, irmão? Senão seria um caos essa combinação. Glória a Deus. Quantos estão sedentos por uma palavra, diga amém. Diz assim, Lucas capítulo 18, verso de número 37. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Repita comigo: Senhor, que eu torne a ver. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente, vou repetir, e imediatamente tornou a ver, e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Se pode dizer amém? Se assente glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, em uma noite tão maravilhosa como essa, onde nós estávamos adorando a Deus, nós temos a convicção que o Senhor está sobre o nosso meio, está entre nós aqui esta noite. O Espírito de Deus tocou no meu coração a respeito deste texto, muito conhecido pela igreja, que é a famosa voltar a ver, ou a cura de um homem que necessitava de enxergar. E para essa noite o Senhor tocou no meu coração
esse texto muito conhecido, eu creio que vai trazer um direcionamento à igreja, porque nós observamos que todo cristão que é maduro na fé, ele tende-se a carregar alguns princípios esses que nos levam a aproximar de Cristo. Todos nós que um dia alcançamos uma maturidade cristã, ou até mesmo na fé, nós passamos a carregar alguns princípios, e os mesmos nos levam a se aproximar de Cristo Jesus. Esses mesmos princípios nos levam a se aproximar de Deus, porque uma vez que realmente nós conhecemos quem é Jesus, nós não conseguimos viver longe da sua presença, pois Cristo nos sustenta, nos alimenta, nos gera vida, nos fortalece, ou seja, a totalidade da vida sempre estará centralizada na pessoa de Jesus. Dito isso, alguns princípios nos levam a se aproximar de Jesus Cristo, dentre eles, 2 que nos provoca todos os dias, 2 princípios que nos provoca todos os dias nos aproximar de Jesus, e esses 2 princípios que eu vou mencionar aqui agora, não pode estar isento da nossa vida. Em outras palavras, são 2 princípios que nos aproximam de Deus, nos aproximam de Jesus, e nunca, em hipótese alguma, pode estar longe do nosso viver, mediante a presença de Deus. E essas palavras, esses 2 princípios, é conhecido como clamor e perseverança. Repita comigo: clamor, diga mais forte, diga clamor e perseverança. Todos nós que um dia nós passamos a alcançar uma maturidade cristã, nesse caminho de proximidade, logo nós compreendemos que todos nós precisamos ter essas 2 palavras morando, fazendo parte da nossa caminhada cristã, que é o clamor e a perseverança. Um dia, irmão, todos nós passamos por esse processo do clamor e o processo da perseverança. Lembrando mais uma vez, para que você guarde isso, são princípios que fazem com que a gente se aproxima de Deus. O clamor nos aproxima de Deus, a perseverança também nos mantém nesta proximidade. Dito isso, o primeiro ponto que nós observamos para aplicar nesse texto desse homem, que é um homem que clamou a Deus e perseverou no seu clamor, a gente entende de forma bem simples a raiz dessas 2 palavras. Primeira palavra conhecida como clamor, nós entendemos que o seu significado na etimologia é gritar, é chamar atenção, é suplicar com intensidade. Só para refrescar a memória dos irmãos, o clamor sempre foi um ponto de partida de Deus. Repito, o clamor sempre foi um ponto de partida de Deus, ou seja, o próprio Deus nos convida a clamar a sua presença. Jeremias, no capítulo de número 33, versículo de número 3, explica esta verdade. Clame a mim, é um convite que Deus está fazendo. Clame a mim e eu responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes, insondáveis, que você não conhece. Ou seja, o clamor é tão bom, mas é tão bom, que o próprio Deus vai fazer esse convite. Ele vai olhar para essa geração e vai dizer: clame a mim, porque quem clama tem resposta, e a resposta vai além daquilo que um dia você sondou. Entendendo essa verdade, se o Deus Todo-Poderoso nos convida a clamar, esse mesmo Deus nos diz na sua palavra que Ele responde àquele que clama. Vou repetir: Deus responde àquele que clama. Salmo de número 34, versículo 17, diz a Bíblia: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de toda tribulação. É Deus dizendo, e alguém já entendeu: se você abrir a sua boca e gritar a Deus, clamar a Deus, a própria Bíblia responde, Ele está pronto para te ouvir e te responder e te dar livramento nas suas tribulações. Já que alguém deu glória, eu vou melhorar isso aqui para que você aumente a intensidade da sua adoração. Quando a gente entende que Deus nos convida a clamar, e Ele mesmo diz que Ele responde o clamor, logo a gente entende, se clamor é gritar a Deus,
chamar a atenção de Deus de forma intensiva, a gente entende que o clamor está atrelado a um socorro divino. Perceba que todas as vezes que alguém tem necessidade de um socorro na sua vida, dificilmente ela vai sussurrar um pedido de socorro. Nós vemos que ocasionalmente todo pedido de socorro é um grito expressado de uma emergência ou de uma ajuda. Mediante a Bíblia, nós conseguimos observar que o clamor é seguido de urgência e é um pedido de socorro. E a Bíblia diz que todo aquele que clama por uma urgência, clama por uma emergência ou um pedido de socorro, Deus está dizendo de forma clara: eu vou responder o grito da sua alma em forma de socorro ou em forma de emergência. Ou seja, logo nós pensamos que quem grita por socorro está precisando de uma forma rápida, de um socorro ou de uma ajuda. E o que esse socorro promove? Um desespero. A gente clama porque está desesperado. Dificilmente alguém clama quando está tranquilo. A gente grita por socorro seguido de desespero. Quando a gente chega em um ponto que está gritando a Deus, é que a gente está desesperado acerca de uma resposta, numa tribulação, numa dificuldade, em um problema. Independente da causa, vale o que a Bíblia responde. Independente da circunstância, Deus está dizendo: eu vou responder aquilo que você precisa. Só que é um porém: este clamor precisa ter direção. Então, aqui é o primeiro ponto: clamor, um pedido de socorro, seguido de urgência. Mesmo no desespero, Deus está prontificado a responder. Segunda palavra para a gente aplicar o texto é a respeito da perseverança. Isso é importante, porque essas duas palavras, elas andam juntas. O mesmo que clama precisa perseverar naquilo que clamou. E aqui eu quero abrir um parênteses para que você receba uma mensagem do céu. Tem clamores que não são respondidos porque falta perseverança. Repito, tem clamores que não são respondidos porque falta perseverança. Lembra que eu disse, essas duas mensagens é o que nos aproxima de Deus. O clamor, irmãos, sempre foi uma rota que nos aproximou do Todo-Poderoso, porque quem clama ocasionalmente está orando a Deus em forma de desespero. Então todos aqueles que oram se aproximam de Deus. E por que tem horas, não é de forma majoritária, mas por que tem horas que Deus não responde de primeira? E o texto vai dizer que este homem não clama só uma vez, não clama só duas vezes, por várias vezes ele vai gritar a Cristo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque não é sempre que no primeiro clamor Deus responde, e isso é uma das intenções de Deus te movimentar a continuar clamando. Quanto mais eu clamo, mais eu me aproximo. Se eu me aproximo, eu tenho relacionamento. Deus não é fast food, a gente precisa se relacionar. Nem tudo é da noite para o dia, e nem tudo é imediatamente. Tem coisas que são conquistadas da parte do céu, a partir do momento que eu tenho perseverança. E alguém vai entender. E o que é perseverança? Esta palavra vem do latim, que significa 3 pontos importantes. Primeiro, constância. Segundo, firmeza. Terceiro, continuidade. Todo aquele que persiste em alguma coisa, ele está dizendo: eu tenho constância, eu tenho firmeza e tenho continuidade. Eu tenho constância, eu tenho firmeza e tenho continuidade. Ou seja, essa persistência precisa ter um propósito, uma ação ou até mesmo uma fé. Em outras palavras, a persistência, irmãos, não escolhe ambiente, não escolhe lugar. Quem persiste em qualquer causa, em qualquer lugar. E a própria etimologia da palavra do latim gera uma frase que cabe como uma luva nesta mensagem. E qual que é a frase? Todo aquele que persiste entende que a persistência, ela tem que ser seguida de um propósito, de uma ação, de uma fé, mesmo diante de dificuldades, oposição ou demora em resultados. Guarde isso aqui no coração. Todo aquele que persiste, meu irmão, independente da área que você persiste, tem que ter a consciência do quê? Que vai ter dificuldades, vai ter oposição
e tem horas que o resultado vai ser demorado. Todo aquele que persiste vai enfrentar dificuldades. Todos aqueles que persistem vai enfrentar oposição sobre aquilo que você conhece como verdade ou caminha na persistência. E todos aqueles que persistem vão passar pelo tempo da espera, porque nem tudo é da noite para o dia. Dito isso, meus irmãos, a gente entende que não é qualquer um que persiste. Muitos até clamam, mas poucos persistem. Vou repetir: muitos clamam, mas poucos persistem. Por quê? Clamar é só abrir a boca, agora persistir é aguentar o processo. Clamar é só gritar, é só dizer, em outras palavras, é só fazer a terapia. Agora o problema é persistir naquilo que um dia você clamou, é persistir naquilo que um dia você começou. E isso, irmão, é para quebrar protocolo. Por quê? Porque a persistência só nasce na tribulação. Vou repetir: a persistência, que é a perseverança, ela nasce na tribulação. Pastor, me prova. Romanos capítulo 5, versículo de número 3, e a gente mergulha no texto. Vai dizer: não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Em outras palavras, só existe perseverança porque também existe tribulação. Jesus Cristo, só não vai dar glória a quem está longe, Jesus Cristo é o maior exemplo de perseverança, já que a quinta da palavra, lá vai a palavra. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2 e 3, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumação da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Não se cansem e não desanimem. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o maior exemplo de perseverança. Por quê? Despi da glória, desci em forma de homem, aceitei a cruz, doeu, mas perseverei. Fui traído, doeu, mas perseverei. Passei pela via dolorosa, alguém pegou, doeu, mas perseverei. Cravo nas mãos, coroa de espinho na cabeça, mas perseverei. E aí, quando pensaram que era o fim, ao terceiro dia, eu mostrei o limite da perseverança. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e o escritor aos Hebreus vai dizer: olhem para Jesus e entenda, sejam firmes, sejam fortes, porque se Ele é exemplo, a gente toma o molde de Cristo e vai conquistar em perseverança o que Deus tem. Alguém levantou a mão, vou liberar a palavra. Deus te trouxe aqui para dizer para você, já que você clamou, Deus te trouxe para a quinta da palavra, para dizer para você: eu estou te renovando, para que você persevere naquilo que foi colocado em oração, e o nome do Senhor será glória. Quantos recebem esta mensagem? Perseverança. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Então, para perseverar tem que ter tribulação. É aqui Deus formando o caráter, formatando para que nós caminhamos. Para aplicar em cima do texto, a gente entende que o clamor e a perseverança é notório em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. E qual é a história? Jesus está chegando a Jericó. Na narrativa de Lucas, Cristo está chegando a Jericó. E chegando a Jericó, ele encontra um cego, com uma referência de Bartimeu. Ele está ali na beira do caminho, e a Bíblia diz que ele começa a clamar ao ponto da multidão se opor contra ele. Ele perseverando, clamando, a Bíblia diz que Cristo manda o chamar, e Cristo pergunta para ele o que quer que faça sobre a sua vida. Ele responde que quer tornar a ver. Imediatamente, através da fé, a Bíblia diz que ele vai voltar a enxergar. Para que eu aplique agora, você precisa entender, um dos maiores pontos de partida do texto é o capítulo 18, versículo 43, a parte B do texto vai dizer:
a tua fé te salvou. Ou seja, a vida desse homem está sendo transformada pelo ponto de partida de voltar a enxergar, e Cristo vai apontar a sua fé. Por quê? A base de transformação ainda é a fé. Começa pela fé, é gerada através da fé. E a primeira coisa que nós chegamos nesse texto é a impossibilidade desse homem ver Jesus. Quem olha para ele começa a perceber, aqui já existe uma impossibilidade. Por quê? Ele não consegue ver Jesus, ele não consegue observar Jesus. E quem é esse homem? Um homem cheio de impossibilidade. Por quê? Era cego, cego era excluído, ele estava sentado à beira do caminho, ou seja, longe do verdadeiro caminho que é Cristo. Ele estava pedindo esmola, significa que ele estava pedindo ajuda. Qual que era a condição deste homem? Sem graça, sem expectativa, sem direção, pedindo ajuda, esperando por um socorro, ou até mesmo por uma emergência. Quem é este homem? É um homem que vai viver clamor e perseverança, clamor e perseverança. Mais uma vez, a figura deste homem, cego, sem expectativa, à beira do caminho e pedindo ajuda. Quando eu enxergo, irmãos, Jesus chegando em Jericó, eu observo que a graça de Deus está sendo estampada no texto. Por quê? Quem é este homem? Pecador, não enxerga, olhos vendados, na beira do caminho, e Cristo, a graça em vida, indo a caminho deste homem para entrar na cidade. E antes mesmo, segundo o relato de Lucas, antes mesmo de ele entrar na cidade, ele vai operar um milagre na vida deste homem. E o que é isso? É a graça de Deus indo ao encontro do pecador. E por que que a graça está estampada no texto? Porque não é o pecador que vai a Deus, é Deus que vem em direção ao pecador. Não é o cego que vai em direção de Deus, é Deus que vem na direção de cego. E quem é esse homem? É um homem que vai se encontrar com a graça. E cá entre nós, uma vez que nós encontramos com a graça, nunca mais nós somos a mesma pessoa. Não tem como de uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou você se encontrou com a graça, ou você não se encontrou com ninguém. Porque quem se encontra, alguém está entendendo? Quem se encontra com a graça, pastora Paula, tem que ter a vida transformada. E quem é esse homem? Não enxerga, à beira do caminho, só que a graça vai de encontro com ele. Porque Jesus não veio na terra para perder tempo, Jesus veio na terra para cumprir uma missão, e Cristo está debaixo de uma palavra. Lembra quando ele abriu, aleluia, a leitura do livro no templo? Ele abriu e o texto vai dizer, olha que Lucas vai citar no capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e olha que ele vai dizer, e recuperação de vista aos cegos, e recuperação de vista ao cego. Aqui é dois âmbitos, tanto no natural e tanto no espiritual. Jesus está debaixo de uma palavra, e com a palavra, até que no livro de Isaías vai citar o mesmo texto, ele está debaixo da palavra. E com a palavra, eu não vim perder tempo, o Espírito do Senhor me ungiu para me poder pregar, libertar quem está preso e dar vista ao cego. E onde a palavra vai começar a se cumprir? Em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, o texto de Isaías também vai se cumprir. Jesus chega diante do cego, e qual que é o encontro? O pecador que não enxerga, e a graça é que abre os olhos daquele que precisa enxergar a glória de Deus. Lá vai a mensagem, aleluia, eu sinto autoridade para liberar essa palavra. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele se encontra, a Bíblia diz que ele vai voltar a ver. E aí, era cego, agora não é mais. Por quê? Porque quem está com a palavra liberou palavra de transformação. E aí, ele estava na beira do caminho. Só que em João capítulo 14, versículo 6, Cristo é o próprio caminho. Cristo tira ele da beira e coloca para seguir o caminho verdadeiro. Só vai dar glória quem está ligado. Ele pedia esmola para homens, e agora ele vai viver da providência do Deus Todo-Poderoso.
Eu vou liberar uma palavra para quem vem ouvir a voz de Deus. Eu libero uma mensagem. Deus está levantando pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que um dia você estava cego no pagode, cego no sertanejo, cego na cachaça. Jesus Cristo abriu os teus olhos, estava fora do caminho, agora está inserido no caminho. Vivia de esmola de Satanás, agora vive da providência de Deus. Deus vai usar você resgatado para resgatar quem precisa. Deus vai te levantar com uma mensagem de boas novas. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus no ambiente, e só vai adorar quem está ligado. Olha o que Jesus fez na tua vida. Não era ninguém, andava cego, perdido, era para ser vergonha da família. Não tinha nada, Deus deu família. Não tinha nada, Deus deu profissão. Não tinha nada, Deus deu ministério. Deus te tirou da beira para andar no próprio caminho. Se prepare para ser uma trombeta de Deus na terra. E onde houver alguém cego, vai enxergar através da palavra liberada. Deus tem transformação nessa casa. Aleluia! Deixa eu ver quem está ligado na mensagem. Olha para cá, recebe isso aqui e leva para casa, irmão. Não esquece. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o cego, ele não precisava de esmola. Esse cego precisava de misericórdia. Não, vou repetir isso aqui. Esse cego não precisava de esmola. O que ele precisava era de misericórdia. Sabe o que ele precisava? De Cristo. Precisava de perdão, precisava de graça, porque a esmola é um sustento para o momento, mas a misericórdia é a transformação para a vida eterna. Ei, vou repetir isso aqui. A esmola é para suprir o momento, a misericórdia é para transformar a história. Chega, aleluia, de enxergar a nossa geração sendo escravo de esmola de Satanás, sendo que a gente carrega uma palavra de misericórdia. Alguém está entendendo? Deus vai usar os teus lábios. Eu não sei onde vai ser, seja na fila da padaria, seja na fila do mercado, varoa que seja naquela loja de roupa. Deus vai tirar a esmola do diabo e vai colocar na tua boca para liberar uma palavra de misericórdia. É tempo. 2026 é o ano de tirar o cego da beira do caminho, trazer a visão para ele e colocar ele no caminho verdadeiro. Aleluia! Diga para o seu irmão, ele não precisava de esmola, ele precisava de misericórdia. Só que isso aqui vai chocar alguém. Eu não sei se eu falo isso aqui. Só por causa desse falar Deus eu vou liberar. A cegueira impedia ele de ver Jesus, mas não limitou ele de ouvir. Por isso que eu gosto da quinta da palavra. Vou repetir. A visão impedia ele de enxergar, mas os seus ouvidos não limitou de ouvi-lo. Se os meus olhos não o ver, eu preciso ter os ouvidos sensíveis para ouvir. Irmão, isso aqui é a palavra rima, a palavra viva, a palavra ali é revelada. Recebe isso aqui no teu coração. Muitos querem, irmão, vou falar com calma isso aqui. Muitos querem ver o agir de Cristo, mas têm dificuldade de ouvir a Cristo. Este cego não enxergava, mas ele tinha sensibilidade para ouvir. Ou seja, uma audição sensível à voz de Cristo resultará em uma ação visível da parte de Deus. Não, vou repetir para você anotar, levar para casa. Uma audição sensível a Cristo resultará em uma ação visível da parte de Deus.
Pastor, não entendi. Quando os meus ouvidos ouvem a voz do Senhor, os meus olhos conseguem enxergar o agir do Senhor. Vou repetir: quando os meus ouvidos ouvem o Senhor, os meus olhos conseguem ver o agir do Senhor. Muitos querem observar o agir de Deus, mas tem dificuldade de ouvir a sua voz. Lá vai. E por que é tão importante os ouvidos do que a visão? Porque se eu ouvir, eu consigo enxergar. Pastor, me prova. A fé vem pelo ouvir, não é pela vista primeiramente. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. E o que a palavra faz? A palavra faz eu ouvir ao ponto dos meus olhos de enxergarem aquilo que Deus tem poder para fazer. Abra mãos não de receber, para liberar a palavra sobre a tua vida. Eu vim profetizar o que os teus olhos não viram, aleluia, o que você ainda não contemplou, Deus vai sussurrar nos teus ouvidos a palavra de direcionamento, e aquilo que os seus olhos ainda não contemplou, pelo poder da fé, de ouvir a palavra, Deus vai permitir os seus olhos de enxergar o sobrenatural. Só vai dar glória quem está ligado. Deus marcou essa quinta para dizer para você: 2026 é o tempo de fechar um pouco os olhos e abrir os ouvidos para aquilo que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Oh, aleluia. Quem reconhece a Cristo pelos ouvidos, lhe honra com seus olhos. Pastor, me prova. Lá vai. Este homem vai honrar quem Cristo é no meio da multidão. Quem o ouve, quem o reconhece pelos ouvidos, lhe honra pelos seus olhos. E quem é esse homem? A gente observa, quando Jesus disse que era Jesus, o cego falou algo importante: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego reconheceu com os ouvidos o que muitos não reconheceram pelos olhos. Alguns te olham pelo pão que tu dá, alguns te seguem pelo alimento que pode proporcionar, mas existe alguém que ainda não foi curado, ainda não foi tocado, ainda não desfrutou do pão que o Senhor entrega, mas mesmo sem desfrutar de tudo isso, ele reconhece quem tu és. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu lhe honro com os meus ouvidos, porque quem te enxerga ainda não compreende quem tu és. Mas para a antiga Israel, este é o nome clássico apontado para Cristo. O que é? Filho de Davi, porque tu és rei. Em duas proporções. Primeira, em Mateus, na genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que quando Davi é gerado por Jessé, Jessé gerou, e a Bíblia diz que ele está sendo denominado como rei Davi. Não é só Davi, é rei Davi. E dessa genealogia de rei, a Bíblia diz que Cristo vai nascer. Então, tanto na genealogia de Mateus, ele está sendo apresentado como rei. Em Apocalipse, confirma essa verdade. E Apocalipse 19:16 diz que na sua coxa, no seu manto está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço a tua linhagem, mas também reconheço quem tu és. Está cravado em ti o que? Tu dá pão, tu cura, tu restaura, mas você é rei. Então eu vou te honrar com os meus ouvidos. Já que gritaram o seu nome, eu não vou dizer aquele que dá pão, eu não vou dizer aquele que coloca para andar,
Não vou dizer aquele que supre sua necessidade, eu vou gritar sua identidade. Quem eu sou? Se disseram que é Jesus, eu vou gritar quem tu és. Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, o rei está passando para poder me ajudar. Alguém pegou? O rei está passando para poder me atender. O rei está passando para poder me ajudar. E agora? Ele está na fase do clamor. Lembra que eu disse para os irmãos: o clamor me aproxima, sim ou não? O clamor me aproxima, sim ou não? E Cristo vai mostrar de forma bem clara que o clamor aproxima. Por quê, pastor? Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, mais de uma vez, a Bíblia diz que Jesus para e manda chamar. E agora, quem estava longe, através do clamor, se aproxima do rei. Vou repetir: quem estava longe, depois que ele clama, o clamor o aproximou da sua transformação. E depois da fase do clamor, ele entende que teve aproximação, e agora é o momento de ele viver perseverança. Porque enquanto ele clama, lembra que eu disse que todo aquele que persevera tem que passar pelo processo da oposição e o tempo de espera de resposta, que nem tudo é da noite para o dia. Então, primeiro, quando ele começa a perseverar, é quando o texto vai dizer: e muitos falaram para ele se calar. Mas enquanto falaram para ele se calar, ele entendia de clamor e perseverança. Eu vou continuar clamando e vou perseverar. Qualquer posição, cale a sua boca, feche a sua boca, não incomode. Quanto mais eles se empunhavam, quanto mais eles vinham contra, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, eu vou perseverar até que o rei tenha misericórdia de mim. Alguém deu glória a Deus. Eu vou insistir até que o rei tenha misericórdia de mim. E diz a Bíblia, nessa persistência, a multidão começa a levantar. Por quê? É mais fácil mandar se calar do que estender a mão para levar para o rei. Já percebeu que todas as vezes que você começa um projeto, começa alguma coisa grande, sempre que você persiste para avançar, alguém se levanta: vai dar não, hein? É fora da sua condição, é fora da sua base, é fora do que você tem, é fora do que você acredita, está muito longe da sua realidade. E quem entende de perseverança não está preocupado com a oposição. Vou repetir por causa do aleluia da pastora. Quem entende de perseverança não está preocupado com a oposição, está preocupado em alcançar. Entre o cego e Cristo existe a oposição, mas ele não quer perder tempo com oposição, ele quer chegar no seu objetivo, então ele continua clamando. Pastor, não entendi. Vai entender, se não der glória está longe da quinta da palavra. Por quê? Se tem a oposição no meio entre o cego e Cristo, ele entende. Se tem oposição no meio, o que vai me aproximar é eu continuar clamando. Eu vou repetir: o que vai fazer eu romper a oposição é continuar clamando. Essa palavra para alguém que começou um projeto em 2026, e a mensagem para a tua vida é: você só vai conquistar. Alguém já até levantou a mão lá. Você só vai alcançar, você só vai romper a oposição quando você entender: o clamor quebra a barreira, o clamor quebra a oposição, o clamor quebra levante. Deus está levantando uma geração que vai romper em oração. Aleluia. Por que ele insiste? Por que ele insiste? Porque o clamor tem endereço. Se a multidão não vai resolver o meu problema, não é por ela que eu vou parar. Se não é a oposição que vai me ajudar, não é por ela que eu vou parar. Então por que ele insiste? Porque ele não clama para ouvir a voz da multidão. Ele não clama para ouvir a voz da oposição. Ele clama até ouvir a voz que ele precisa ouvir. Alguém entendeu? Eu vou liberar a mensagem. Você está querendo parar por quê?
Você está querendo jogar a toalha por quê? Está querendo desistir por quê? Se ainda a voz do Altíssimo não gritou, não se preocupe com a oposição contra você. Aleluia! Eu vou usar uma didática do Lobão aqui, hein? Levante as duas mãos, isso. Levante as duas mãos, porque uma só você não aguenta pegar o peso da palavra. A oposição está todo dia assim, ó. Não vai dar certo, é muito grande, é fora da estrutura. Só que a mensagem é: enquanto o céu não testificou, não pare por causa da oposição. Através do clamor, você vai passar por cima, até ouvir a voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Para concluir, Jesus não responde no primeiro clamor, não responde no segundo. Jesus, por um breve momento, ele demora para responder. Pergunte por quê. Mais forte, pergunte por quê. Porque essa demora é o que impulsiona o homem a continuar a gritar. Eu estou sentindo Deus, irmão, aqui, não está saindo correndo. É essa demora que nos impulsiona a clamar. E por que Ele não faz no primeiro clamor? Como eu disse, não é fast food, Ele quer relacionamento. E relacionamento, irmão, dá trabalho. Relacionamento é sacrifício. Olha para cá e recebe a mensagem. Sabe o que ele está dizendo? Eu não respondo no primeiro, porque quanto mais clama, mais se aproxima. E sabe que eu aprendo aqui? Que Deus não erra o tempo da resposta. Por causa dessa glória, dessa aleluia, eu vou repetir: Deus não erra o tempo da resposta. Por que não respondeu no primeiro clamor? Não era tempo. Por que não no segundo? Não era tempo. Porque Ele sempre trabalha em cima da palavra que Ele mesmo inspirou. Eclesiastes capítulo 3 versículo 7, final do texto vai dizer: há tempo de calar, mas há tempo de falar. Tem hora que Deus vai se calar, mas vai ser tempo de Deus também falar na terra. E qual que é o segredo? Enquanto eu não ouvir a única voz que importa, eu não desisto de perseverar em clamar até me aproximar ao ponto de Ele me responder. Entenda uma verdade no seu coração: o objetivo é o clamor, é a transformação. Para a gente concluir, Jesus só vai fazer uma pergunta. Imagine você chegar com um problema e Deus te responder com uma pergunta. Irmão, se tu não pegar isso aqui, você não vem na quinta da palavra. Diga assim: Jesus. Mais forte, diga: Jesus faz uma pergunta. Que pergunta, pastor? Está no texto. Já que você se aproximou através do clamor, perseverou, rompeu, eu preciso de uma pergunta. E qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? Irmão, você souber o tanto que eu apanhei com esse texto, recebe isso aqui no teu coração. O que queres que eu te faça? Irmão, em uma leitura corrida está óbvio o que ele quer. O que ele quer? Voltará? Só para você entender o detalhe do texto, nessa tradução, não fala a memória, acho que é RA, ela diz que ele quer voltar a ver. Isso dá a ideia que ele já enxergava, sim ou não? Está voltando a ver. Não alguém que é de nascença, alguém que está voltando a ver. Recebe isso aqui no teu coração. Cristo faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Quem está comigo diz amém. Se ele quer enxergar, por que Cristo faz a pergunta? É porque Cristo quer que ele expresse realmente o que ele quer da vida. Porque muita gente se aproxima, mas quando Cristo vai operar, ele não sabe não o que quer da vida. Vai diminuir glória, mas eu vou pregar. O que queres que eu te faça? Muitas das vezes não recebemos da parte de Deus, porque cada hora a gente quer uma coisa. Uma hora eu quero investir, outra hora eu não quero investir mais.
Uma hora eu quero estudar, outra hora eu não quero mais. Uma hora eu quero vestir a camisa, outra hora eu não quero mais. Uma hora eu quero servir, outra hora eu não quero mais. Uma hora eu quero evangelizar na praça, na rua, outra hora eu não quero mais. Uma hora eu quero namorar, depois não quero namorar mais. Uma hora eu quero comprar um carro, depois eu não quero mais. Uma hora eu gosto do verde, gosto do preto, gosto do amarelo. Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Quem não tem opinião, não alcança. Quem não tem destino, qualquer vento te leva. Jesus está dizendo: eu só faço uma pergunta, e a tua resposta vai mostrar o seu destino. O que queres que eu te faça? Bom, isso aqui, irmão, isso aqui é para você nunca mais esquecer. A resposta dele também, irmão, me confrontou. Diga por quê? Porque ele vai dizer assim: que eu torne a ver. Ou seja, ele responde o que ele quer, sim ou não? Cristo pergunta, ele sabe o que ele quer, sim ou não? Que eu volte. Olha para cá e me encara de verdade. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero nada novo. Eu não quero nada de espetacular. Eu ainda não quero nada que eu não tenho. Sabe o que realmente eu quero? Aquilo que eu tinha e perdi. Não, vou repetir. Eu não quero nada novo, Senhor. Eu estou diante da tua presença, porque eu quero resgatar aquilo que eu perdi. Eu quero de volta aquilo que eu tinha. Eu estou pregando para alguém que já faz tempo que está dizendo: Pai, eu quero voltar a orar como eu orava. Eu quero voltar a cultuar como eu cultuava. Eu quero voltar a buscar como eu buscava. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? E na quinta da palavra, fique de pé por gentileza no teu lugar. Olha para cá, olha para cá. Na quinta da palavra hoje, especialmente hoje, Deus não veio te dar aquilo que você não tem. Entenda a minha expressão. Deus veio resgatar em você aquilo que se perdeu. Feche seus olhos, coloque a tua mão no teu coração. Eu sinto uma atmosfera de glória. O louvor fica preparado em nome de Jesus. Eu vou orar com a igreja, vocês entram adorando o nome do Senhor, porque nessa noite Jesus quer resgatar a tua visão. E a Bíblia diz que quando ele recupera a visão, ele segue a Cristo, ele adora a Cristo, e ele é testemunho por onde passa. Quem olha para a vida dele começa a perceber: realmente Jesus é Jesus, e ele opera milagres. Tudo que Cristo fez na vida dele é motivo de testemunho. E a Bíblia diz que imediatamente ele recupera a visão. E quando ele recupera a visão, ele começa a adorar a Deus e seguir a Cristo por onde ele vai. Enquanto você curva a sua cabeça e coloca a tua mão no teu coração, eu profetizo a palavra sobre a tua vida. Nessa noite Deus está resgatando aquilo que foi embora. E a pergunta é: o que é que você quer aqui hoje? Aquilo que você perdeu, e isso martela na sua alma, e você quer tanto de volta. E eu quero profetizar a palavra. A palavra diz que através da fé, imediatamente, na hora, ele voltou a ver. Antes que esse culto termine, Deus está resgatando uma essência de volta em ti. Eleve o teu pensamento direto ao Senhor agora neste momento. O que é que você perdeu? Relacionamento, intimidade, proximidade, vida de oração, tempo com Deus. Eu não sei o que você viveu, você tem os seus motivos, e só Deus te conhece, mas eu vim com uma palavra, e a palavra é noite de voltar a ver. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás aqui neste lugar, e no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela Tua casa, pela Tua igreja, Senhor, por cada um que entrou necessitado aqui esta noite, ó Pai, precisando de uma direção, de uma palavra, ó Pai, e a palavra essa noite nos mostra que o Senhor tem poder para trazer de volta aquilo que a gente perdeu. Nós sabemos que Tu estás, Senhor, aqui neste lugar.
Senhor, traz de volta, ó Pai, aquela vida de oração. Traz de volta, ó Pai, aquele culto, ó Pai, que não vê a hora de começar outro e vir outro e vir te adorar, ó Pai. Traz de volta, ó Pai, a chama deste chamado. Traz de volta o amor nesse casamento. Traz de volta o amor de pai para filho, de mãe para filho. Traz de volta a chama do ministério. Traz de volta, ó Pai, é a tua presença, meu Pai, no nome de Jesus. Encontra, ó Pai, este louvor, adora o teu santo nome. Que a tua igreja seja resgatada. Tudo aquilo que se perdeu, que seja hoje, ó Pai, seja resgatado em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Resgata, Senhor. Resgata, Jesus. Traz de volta, Pai, traz de volta, Pai, traz de volta. Renova, Pai, esse homem, renova esta mulher, enche ele, Pai, da tua glória, do teu Espírito, resgata, Pai, esta chama, traz de volta o renovo, traz de volta o poder, traz de volta a glória, traz de volta a unção, restaura, levanta mais uma vez.